Gravando. Foi? Tá gravando? Acho que já. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, confirmem para mim. Estão vendo minha luzinha? Sim. Sim? Então, beleza. Deixa eu começar aqui. Vamos lá. Ó, nos tipos de descontos, tá? Só lembrando rapidamente, né? Antes da gente começar, propriamente dito aí, nessa matéria dos descontos, né? Que isso aqui é importante. Na última aula a gente viu as séries de pagamentos, né? Lembrando que a gente viu pagamentos pós-antecipados. Então, quando a gente colocava lá no fluxo, você tinha um valor inicial. Para cima, eu estou imaginando que está entrando, né? PV, Present Value. Então, você adquiriu algum produto, né? Por isso que entrou dinheiro no seu bolso. E aí, na HP12C, quando você ia fazendo as continhas, as parcelas apareciam tudo para baixo, assim, ó. Certo? Para baixo, para baixo, para baixo. Então, aqui você teve uma série de parcelinhas, né? PMT, que eram de pagamento, né? Você pode lembrar assim, ou que isso era o nome de parcelas. E lembrando que aqui era no ato, né? No tempo zero, depois de um período, que é depois de 30 dias, né? Isso daqui que eu acabei de fazer a representação era de uma série de pagamento pós-antecipado, tá? Isso aqui é só uma pequena revisão, e aí tem dos exercícios as coisas que a gente fez. A gente fez dois, né, usando fórmulas. Lembrando que a partir de agora, gente, vai ser tudo com essas fórmulas prontas. Fórmulas diretas, tá? Então, é importante você entender bem os conceitos, e depois a gente resolve aqui, digamos, na raça. Só por último que eu vou ensinar vocês a resolver tudo, digamos assim, na HP 12C. Beleza? Vamos lá. Tipos de descontos. Tem vários, tá? São 4, na verdade. Tem comentários aqui, tanto de matemática e tal. Uma aula bem completa e legal, assim, né? Digamos. Legal porque a primeira coisa que você tem são erros, né? Que o povo comete aí quando a gente pensa em desconto. Mas antes, na interpretação, vocês já vão entender. Antes de falar um pouquinho mais sobre esses erros que o pessoal comete, eu só quero que vocês lembrem do seguinte. Quando a gente estava numa situação que era assim, ó, eu vou escrever aqui PV, e eu queria saber um valor lá da frente, FV, eu vou fazer tipo uma bolinha aqui, né? Quando eu queria daqui, eu tô com o valor presente. Atualmente, eu quero saber um valor do futuro, né? O que que a gente fazia em termos da nossa taxa que ficava no meio, né? O que que a gente fazia em termos aqui com a nossa taxa? Eu vou colocar duas coisas, vocês vão ver. Se eu tenho um valor presente e quero chegar no futuro, o que que eu tinha que fazer? Multiplicação ou divisão? Vocês lembram disso? Multiplicação. Perfeito. Numa situação dessa, a gente tinha que multiplicar aqui, ó, né, fazer vezes, e isso daqui era o que a gente incidia a ideia de juros, tá? Aqui a gente estava cobrando os juros, porque lá na frente você vai retornar o valor presente mais alguns jurinhos aí que os caras ganharam no meio, tá certo? Que o FV era um montante final, né? Lembra disso? Tipo, se você fez um empréstimo de R$ 1.000 e pagou lá na frente 1.500, você pagou, meu amigo, R$ 500 de juros. Isso daqui eu acho que é claro para todo mundo, né? Agora, vamos fazer a volta aqui. Se você tem o valor presente lá o futuro e eu volto, né? Eu quero saber o valor lá de trás, digamos assim, aqui com a taxa, o que que eu tinha que fazer nessa situação? Vamos ver se vocês lembram. O que que eu fazia? Divisão. Divisão. Esse cenário que eu divido pela taxa, vocês vão ver que vai ter umas fórmulas que elas vão parecer com isso, tá? Com umas coisas embaixo, tal, dividido exatamente por conta disso. Só que esse não é um cenário que a gente fala de juros. Se eu estou pensando nessa coisa, os juros, né? Aqui é os juros, a gente está capitalizando o valor. Você está levando o valor pensando nele lá na frente.
Quando você fala em desconto, é meio que ao contrário. Eu olho o valor que está lá na frente, esse daqui, e eu volto para trás, ó, tá vendo? Você está pensando numa descapitalização que a gente fala. Você está voltando o valor para trás. Essa é a ideia. Você está pegando antes o valor que você teria que receber. Esse pegar antes, né, esse valor que é menor aqui, a gente chama de desconto, tá? Então, isso aqui é importante vocês associarem. Quando a gente fala desconto, a gente está descapitalizando o valor, o montante lá, o futuro. E quando a gente fala em juros, né, desse caso aqui, a gente tem uma capitalização. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? E aí eu já vou falar dos tipos, as coisas que tem para vocês. Aqui a gente tem uma capitalização. E aqui a gente tem uma descapitalização. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Sobre só essa ideia? Para ir, basicamente, a gente multiplica. Para voltar, a gente precisa dividir. Agora, isso aí eu acho que ainda não, né, nem começou assim de direito, mas eu sempre gosto de começar com um caso, quando eu falo do tipo de desconto. Porque você quer ver como vocês acabam se confundindo com isso, com a ideia do conceito de desconto. Quando eu falo em desconto numa operação financeira, vocês acham que é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende da perspectiva. Pode ser uma faca de dois gumes. É exatamente isso. E normalmente, esse fluxo de caixa, essas coisas, a gente está contando da empresa, do banco. Tá, gente? Mas já associem na cabeça de vocês, quando vocês estiverem resolvendo probleminhas assim, né? O pessoal não é bonzinho, digamos assim, com as pessoas, infelizmente, nem os governos, nem nada. Né? E essa aula aqui vai ficar claro isso para vocês. Mas os descontos, essa coisa aqui não é uma coisa boa. Quanto maior o desconto, digamos, que você vai ter de uma antecipação de um certo valor, é melhor para o banco. Né? É engraçado quando eu falo isso. Quanto maior o desconto que o banco vai te dar, é melhor para ele. É isso que vocês têm que entender. E é claro que para vocês entenderem isso, eu vou fazer um caso. Tá? Não tem como não dar. Caso 1. É só um caso tipo de exemplo, tanto para eu colocar a nomenclatura das ideias de desconto, tá? E tanto para vocês entenderem. Por que que o desconto, na verdade, não é uma coisa boa para o seu bolso, mas é uma coisa boa para o banco. É essa noção que eu quero que vocês aprendam hoje, tá? Vamos colocar aqui assim, ó. Um investimento no Tesouro Direto. São títulos do governo, tá? Depois eu vou ensinar vocês a mexer com eles. No Tesouro Direto. Foi feito em 2020, na data de hoje. Normalmente a gente não coloca essas datas nos problemas, só estou colocando para ficar mais claro para vocês, tá? No valor de... Você investiu aqui, digamos, inicialmente R$5.000 num título, certo? No valor de R$5.000 com vencimento em 2045. Esse daqui é um que eu tô até colocando, esse aqui é um título que existe, tá? Atrelado com a inflação. O vencimento para 2045. E aí você resgata lá no final, no valor de... Deixa eu fazer aqui rapidinho na minha calculadora. Um valor de desconto aqui, passaram-se 25 anos, então vamos fazer rapidinho, 5.000, vamos colocar uma taxa de 9% ao ano, elevada a 25. Você resgatou 44.000, eu vou colocar valores diretos, não vou colocar a taxa de juros aqui, porque eu quero que vocês prestem atenção em outras coisas. Você resgatou 43.000, certo? Reais. Ponto.
Porém, o que acontece nesses meios termos, gente? Devido a um problema de saúde, problemas acontecem, né, gente, de saúde, acontece. Devido a um problema de saúde, você precisou retirar o título em 2035. Então você estava lá em 2035, deu um problema de saúde, você precisou descontar o título, certo? Vírgula. Recebendo no ato, é, no ato, o valor de R$ 33.000. Ponto. Beleza? 33 não, seria 23. Tem alguém que... Deixa 33, porque se alguém já estava anotando, aí não vai querer me matar. As meninas concordam comigo, não é verdade? Muito obrigado. É. Beleza, ponto. Deixa aí essa situação. Eu vou subir aqui só para vocês terminarem de anotar. E aí eu vou anotar as coisas. Aí vamos ver se vocês já vão começar a pegar as ideias do que realmente significa o desconto, tá? Só vou colocar a descrição aqui embaixo dos dados. Terminem de anotar tudinho aí, que aí eu faço essa descrição. Ouvi, Diga. por falar em investimento, aquela empresa lá não é sujeira, não. É sério lá? Ela não é caloteira. Então... mas eu acho muito assim, sabe? Muito fácil você ficar, sei lá, ficar só, pô, tipo um jogo de azar. Porque, na verdade, o povo confunde. Investimento em ação, quando você se torna sócio de uma empresa, veja, eu não gosto de associar a parte. Para quem está terminando, termina de anotar aí. Mas é só um comentário à parte, né? Que o Paulo tinha perguntado para mim sobre aquele investimento. Eu até vi lá do Zcash Solution, né? Tem um monte de coisa. Você vai investindo em ação, você vai comprando, que é do dia lá, os traders, né? Você pode ver se vai ter alta, você tenta fazer uma previsão, se vai ter baixa. E os caras atrelaram isso tipo um joguinho, e aí você acaba ganhando dinheiro com isso. Tome cuidado, porque eu odeio, na verdade, assim, e normalmente o pessoal perde muito dinheiro, né? Quando você quer associar o mercado de ações a uma coisa rápida, Porque que nem, ó, isso daqui que eu comentei com vocês, um título de tesouro, é um investimento para 25 anos, gente. É uma coisa a longo prazo. E vocês querem ver como isso é o que mais você utiliza na ideia do mercado de ação. Mercado de ação, você se torna sócio de uma empresa, basicamente. Você compra um pedaço dela. É isso que é o termo significa. Você ser acionista. Você tem um pedaço dela. Você se torna sócio. Tem dois tipos, basicamente. Tem o sócio que é aquele cara que só investe dinheiro e não quer saber de nada. E tem aquele cara que investe dinheiro e quer opinar também, tem direito a voto e tudo mais, tá? Então são os tipos de ações, ON, PN, que existem. Mas aí eu te pergunto, pensem em vocês. Você vai se tornar sócio de uma empresa quando você pensa, sei lá, que você vai investir um dinheiro em alguma empresa? Você tem um pensamento rápido de investimento de uma empresa? É um investimento tipo assim, eu vou pegar R$ 50.000 aqui, eu vou investir no McDonald's hoje, mas amanhã eu já vou retirar o dinheiro. Tem alguém que realmente pensa nisso na prática?
Entenderam onde que eu quero chegar? Normalmente, investimento de ação é para longo prazo. Você não vai pensar em ação tipo, eu vou investir hoje no McDonald's, amanhã eu vou retirar dinheiro. Não, isso não existe, gente. Você vai investir hoje, sei lá, 50 mil, você vai estar pensando num retorno a longo prazo. Você vai estar pensando num retorno daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, coisa assim do tipo. Você só vai pensar em alguma coisa, sei lá, para vender a ação, se alguma coisa de muito, ou uma oportunidade muito boa acabou surgindo, ou se, sei lá, a empresa está falindo, algo do tipo. Mas fora isso, os investimentos a gente sempre tem que pensar em ações ao longo prazo, né? É essa a ideia. O pessoal que fica querendo home breaker, né, que a gente chama, broker, que o pessoal fica usando lá para só ficar no dia ali, fica tipo né, o cara fica com aqueles cafezinhos assim tremendo. E aí, será que foi? Será que não foi? Isso aí é tipo um jogo de azar, né, basicamente assim. Então, por isso que eu não acho bom, porque normalmente em jogos de azar, a banca sempre ganha, e eu consigo demonstrar isso para vocês. E falo com bastante propriedade, que eu, quando tinha a idade de vocês, eu trabalhei muito tempo montando essas máquinas de fliperama, caça-níquel, tudo isso. Então, tomem muito cuidado, muito cuidado. A banca sempre ganha. Fiquem espertos, por isso que eu falei pro Paulo. E aí, posso começar a descrever a situação? Sim. Então tá. Vamos lá. Tem dois dados aqui que nós já conhecemos de cara. Qual que é o valor presente desse investimento? Nosso famoso PV. 5 mil. 5 mil. Só que, na verdade, eu vou deixar aqui como PV, mas a gente não vai ficar usando essa ideia. Eu vou precisar de uma outra coisa. Mas deixa aqui, por enquanto, 5 mil, do cenário que a gente já conhece. É que normalmente não teria isso, eu não quero que vocês confundam, mas pode deixar. E quem seria o valor futuro? FV. Qual é o FV? 43 mil. 43 mil. Era do final de tudo. Você pegou antes numa situação atípica, entendeu? Você pegou antes numa situação atípica. Mas esse era o cenário antes. Agora eu vou analisar as coisas pensando aqui que a gente está em 2035. Porque foi aonde que você acabou retirando o dinheiro, tá certo? É isso que eu quero pensar aqui. Vamos pensar. Quando você tirou em 2035, quanto que foi o desconto que o banco te deu? Quanto que foi o valor descontado? A gente chama até assim, de valor descontado. Perdão, tem que até escrever de um jeito melhor aqui para vocês. Quanto que foi o valor descontado, que é o nosso desconto? Qual conta que eu tenho que fazer? Ele valia lá na frente 43 mil. O banco te pagou só 33. Ou seja, o banco te deu um desconto de 10 mil reais. Agora ficou claro para vocês que quanto maior o desconto que o banco te der, que está descapitalizando você, é melhor para quem? Para o banco ou para você, meu caro amiguinho? Para quem que é melhor, gente? Para o banco. Você ia receber 43. Se o banco te dá um desconto de 40 mil, melhor para o banco. O banco vai ganhar todo esse desconto, é o que o banco está ganhando. Então, veja, o título era para ser de 43 mil. Como você pegou só 33 mil, o desconto que o banco te deu aí, o valor que ele foi descontado, foi de 10 mil reais. Foi 10 mil reais que o banco colocou no bolso dele. Tá certo? Sobre isso. Muito legal, né? Nosso banquinho. O banqueiro ficou feliz. Tem a questão de juros aí, as coisas. Nesse caso, acho que nem seria malvado. Normalmente eles dão um desconto maior. Vocês vão ver. Eles sempre dão o maior desconto possível. Vocês vão aprender isso. Qual que é outra coisa?
Qual que foi o valor atual? Quanto que atualmente você pegou? Lembra que a gente está em 2035. Qual foi o valor atual do seu título? Qual foi o nosso valor atual aí? Você recebeu? 33 mil. Perfeito. 33 mil é o valor atual, que a gente chama. Nessa data, né? O quanto que você precisou do dinheiro. E qual que era o valor que a gente chama de nominal, tá? Nominal, gente, é o quanto que vale o cheque, digamos assim, né? Se você tinha um título na mão, no papel, ali ele vem o que está escrito, que em 2045, se você guardasse o título até lá, você iria receber 43 mil reais. Como você precisou pegar antes, por isso que é uma referência, né? A um nominal que a gente chama. É que vocês não lembram, no ADM o pessoal conhecia mais o cheque nominal, né? Que o cara te entregava. Aí se você pegasse antes, você tinha um valor a ser descontado, tal, aí tinham várias coisas que poderiam acontecer no meio aí, tá? Mas é essa a ideia. Quanto que é o nosso valor nominal lá no futuro? O quanto você deveria receber? 43 mil. Beleza? Ficou claro para todo mundo essa noção? Acho que sim, professor. Beleza. Valor descontado, isso daqui a gente chama de desconto. Podem deixar aí do lado, é o D, tá? Que a gente vai usar nas formas. O valor atual, quando você precisa receber o dinheiro, né, na data atual, a gente chama de A. E o valor nominal, a gente chama de N maiúsculo, tá? O que eu quero só uma coisa aqui para deixar mais claro, inclusive nas fórmulas, eu acabo sempre esquecendo disso. Então, eu vou colocar aqui o período que você teve de o período que você ficou com a parte descontada, né? Eu vou fazer o fluxo de caixa aqui embaixo, só para vocês entenderem, só do valor atual, né? Vamos supor que você pegou 33 mil, entrou, né, no seu bolso aqui, 33 mil, tá em milhar, tá? As dezenas aí, que em 2035 eu nem estou considerando o valor inicial, tá? Nem a taxa de juros aí para não ficar complicado. Que 2045, o valor futuro, né? Lá na frente, ó, o valor nominal está aqui, de 43 mil, né? Digamos que era esse valor, que é o A. E se você fazer a diferença entre os dois, a gente tem o número que foi descontado entre as setinhas, né? A outra setinha, ó, a diferença entre a altura delas era o valor do desconto D. Tá? Fiz meio que juntinhos, acho que vocês podem fazer melhor. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? No período, qual foi o período de antecipação que eu tive? Ele é diferente do período total, né, que eu teria aqui considerando o PV, mas o período que eu antecipei. Em quantos anos que eu antecipei esse título, gente? Nesse caso? 10 anos. Então, o meu período de antecipação, né, foi de 10 anos. Mas aí, para a gente não confundir esse período de antecipação com o período completo, digamos, do título, eu vou chamar esse período de T. Tem os livros não chamam, não fazem isso, tá? Mas eu chamo de T só para ficar mais fácil. Tranquilo? O T, então quando eu estiver falando T, vai ser desse período, tá vendo? Ou tipo de carência ou de antecipação. Tranquilo? 10 anos. Alguma dúvida? Que isso vai ser importante para as fórmulas, tá? Dúvidas? Questões? Decepções? Gente, estão me ouvindo? E eu tô. Ah, então beleza. Sim, professor. Ficou Entrou dúvida bem. nesses conceitos? Não? Tranquilo? Bem tranquilo. Então tá. Terminem de anotar, na hora que eu poder passar para frente, vocês avisam, que aí eu vou. A gente fazer os tipos de descontos e começar a entrar, digamos, aí mais na parte da matemática, né, em si, dessas coisas. Quando puder ir para frente, vocês me avisam.
Esse já pode, hein, Gil? Não. Fica quieto, Paulo. Ainda não, pera um pouquinho, Paulo. E aí, pode ir? Assim, por mim tá podendo. Então já vou, go. Vamos lá. Subir um tantinho aqui, quem tiver e termina, né? Aí nessa parte de baixo, eu acredito, né? Que seja talvez o principal problema aí, tá? Bom, voltando, vamos lá para os tipos de descontos. Agora a gente vai entrar propriamente dito, né? Lá em cima dos descontos, e aqui é os tipos de descontos. Tem alguns, tá? Para a gente ver aqui nesse caso. Vamos ver aí como é que funciona. Tá certo? Quais são eles? Antes de entrar propriamente dito, a gente tem dois nomes, né, principais, digamos assim. O primeiro deles é o desconto racional e o outro comercial. Só pelo nome, qual deles você acha que é o aplicado no dia a dia nosso? Racional? Comer... Então, se fosse pensando do lado do cliente, eles deveriam aplicar o racional. Mas eles não fazem isso. Infelizmente, o povo não quer nem saber da gente, né? Então, eles aplicam os descontos, eles são comerciais. Aliás, é por isso, tá? Eu falei isso do dia a dia por conta do comércio. Comercial é o que é utilizado. Qual que é a diferença básica dos dois? Eu vou explicar aqui embaixo, eu vou colocar, mas eu vou, antes, né, de colocar ele, eu faço um negócio para vocês entenderem as maracutaias. Mas antes, só para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem o valor atual e aqui eu tenho o nominal. Se eu faço o meu desconto, se eu aplico ele relacionado ao valor atual, né? A gente chama isso daqui de desconto por dentro, ó, que ele está vindo por dentro das parcelas, tá vendo? Isso daqui é o desconto racional. Se ele está atrelado ao A. Eu vou escrever isso lá embaixo, tá? Mas eu estou só comentando aqui com vocês. E se eu faço o desconto comercial, ele é sempre sobre o valor nominal. O comercial é o cara que está lá em cima, tá vendo? O valor racional. Ele é em relação ao valor nominal. Beleza? Pergunta: aonde vocês acham que o pessoal ganha mais dinheiro? Comercial? Comercial. Por quê?
Hum? Por quê? Porque ele está incidindo sobre um valor maior? Perfeito, Marina. Ele está incidindo sobre um valor maior aqui. Como ele está incidido sobre um valor maior, que é o desconto, consequentemente, vai ser maior. E lembra que quanto maior o desconto, melhor para o banco, né? É por isso que os bancos usam o desconto comercial. Mas não é só aí, a gente perde duas vezes, né? A gente não perde só aqui, a gente perde em outros casos também, né? Os bancos, eles são especialistas nisso, vocês vão ver, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar os dois aqui um do lado ao lado, e aí eu vou escrever as características deles, tá? Então aqui o racional, a gente tem dois tipos, um é o racional, e aí o outro é o comercial que a gente aplica, tá? Comercial. Em relação ao desconto racional, é o que a gente chama do desconto por dentro, que ele está dentro das parcelas, tá? E ele incide sobre o A, sobre o valor atual. Que seria o justo, concorda? Se você vai retirar naquela data, você teria que contar o desconto sobre o valor da data que você está retirando, certo? Ele incide sobre o valor atual. Só que não é assim que funciona na realidade. Ele incide sobre o valor atual. Atual, que a gente chama de A. E o desconto comercial é o que a gente chama por fora, né, que ele pega o maior valor possível. E aqui ele incide sobre o valor nominal. N, que a gente chama. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? E que normalmente, é claro, esse daqui, o comercial, é o mais utilizado pelos bancos, que é melhor para eles. Aqui é do ponto de vista do cliente, aqui é dos bancos. Dúvidas aí? Não, então vou indo. E aí a gente tem, meu caro amiguinho, a ideia das taxas. E aí eu vou ter duas situações muito curiosas aqui, antes de comentar assim, né? Porque nas taxas, a gente tinha a situação com juros, e eu vou fazer tipo um gráficozinho aí embaixo. Vocês vão entender. Deixa eu ir um pouquinho assim, ó. O que eu vou comentar das taxas é que a gente tinha juros simples e juros compostos, certo? Vocês lembram disso? Tá? Olha só que legal isso aqui. Isso é muito legal. Eu não sei se vocês viram função exponencial. Vocês chegaram a ver as funções exponenciais do primeiro ano? Tranquilo? Todo mundo viu? Sim. Para quem não viu no primeiro ano, é a curva do Covid aí que vocês vê na coisa toda, certo? Que faz assim. Aquelas curvas são as funções exponenciais, tá? Curva do Covid. E não sei se vocês se lembram, né, do que juros simples, a gente fazia sempre uma curva, uma reta. Juros simples era uma retinha, né? Então eu vou fazer aqui de verdinho, ó, o juros simples. Seria tipo uma reta, tá? Isso aqui é um juros simples. E juros compostos. Juros compostos, ele até começa por baixo, né? Se você pegar um valor tipo 0,5 elevado ao quadrado, você vai ver que ele fica menor. Só que a grande questão é assim, ó. Deixa eu fazer esse com verdinho aqui assim. E aí eu vou fazer uma com juros compostos. Deixa eu ver a cor. Eu vou usar essa daqui, ó. E aí ela vinha por baixo, aí depois a curva começa a subir, ó, e ela cresce. Isso daqui é a parte dos juros composto. Então, o que significa isso? Normalmente esse valor aqui é o primeiro, tá? É o 1 no tempo. Então, se você pagar em menos de um mês, né, uma partição que basicamente nunca acontece isso, até compensaria o juros simples, porque ele é mais alto, ó, tá vendo? No valor que você paga. Aqui é o N,
E aqui é o valor, né? Digamos o montante, que é o FV. Esse que é o gráfico. E quando você pega, ó, presta atenção, a partir de 1, o juros simples fica por baixo e o composto, ele explode, né? Ele estoura lá para cima. Certo? Então, veja, para a gente pagar, né, tipo que é um financiamento, coisa assim do tipo, vocês acham que o banco ele vai cobrar um juros de que tipo? Simples ou juros composto? Composto. A vida é composta, o banco cobra da gente juros composto. Que é o que vocês já conheciam, né? Por isso que ele estoura, né, os valores. Mas também vale quando você está com investimento. Tem também essa questão de perspectiva, né? Mas, aí vamos colocar agora a ideia do desconto. O desconto, gente, foi o que eu falei, ao contrário. Você tá lá no futuro, só que você tá pegando o valor antes. Antes, eu não estou falando aqui. Mas aí a nossa curva, ao invés de eu multiplicar, que ela vai ter essa cara crescente, é uma curva decrescente. Uma curva decrescente. Então ela fica assim, ó. Né? Se a gente pegar aqui, uma curva agora do tempo, né? N. E aqui eu vou olhar o valor do desconto mesmo, tá? Desconto D. Olha só que curioso. Se fosse com juros simples, ele fica assim, ele pega num valor lá em cima e cai seguindo uma reta. O menor desconto que você pode ter é um nada, né? Digamos, ele chega até lá embaixo. Pronto, bonitão, né? Legal. Opa, peraí, eu tinha que fazer essa reta um pouquinho mais abaixo. Quem está copiando junto aí foi mal. Ou só estica a reta lá de cima. Ele tem que ser mais embaixo. Bem mais embaixo, né, na verdade. Começa aqui e faz assim. Beleza? Essa daqui é a reta do desconto. Que essa daqui é do simples. Agora, se for desconto composto, ó, é como se fosse um espelho, tá? Um do outro, tá, gente? Um é o espelho do outro. Quando você olha... Ela começa lá em cima, um alto valor, e depois ele cai, ó. E aí daqui ela vem lá por baixo. Fica assim, ó. Na reta exponencial. Esse daqui é do desconto composto. E aqui que tá o 1, tá? Tá na intersecção lá, tempo 1, que é quando os dois batem igual. Pergunta. Olha só. Com desconto simples, a partir de 1, olha só que legal. O desconto que eu vou ter, ele tá para cima, ó. Tá vendo daqui? Ele tá para cima. Ou seja, o desconto de juros simples, né, a partir de 1, ele é maior no juros simples do que no juros composto. O composto ele vai começando a ficar lá para baixo, né? É muito legal isso se você faz com uma calculadora. Por exemplo, para a gente ver para uma calculadora, imagine que você comprou um carro de 40 mil reais. E eu falo para você que ele perde valor, digamos, correspondente a 25% ao ano. Vamos supor aqui a taxa. Fazendo só uma situação para vocês entenderem melhor isso aqui. 25% ao ano, tá? É um quarto. Isso significa que ele perderia 10 mil reais. Certo? Por ano. Olha só o que acontece com juros simples. Juros simples. Depois de um ano, se ele perde 10, ele vai ter 30. No segundo ano, se ele perde 10, quanto que ele vai ter? 20. No terceiro ano, se ele perde 10, quanto que ele vai ter? 10. E no quarto ano, se ele perde 10, quanto que ele vai ter? Quanto que ele vai estar valendo? Nada. Lascou o seu carro. Seu carro não vale mais nada se esses descontos fossem no juros simples. Pelo menos no sistema de carro, tá, gente? Aí é o correto, que eles usam juros compostos. Se a gente paga com juros compostos, desconto também deveria ser composto. Se você vai fazendo isso com juros composto, você vai ver que a situação é bem diferente, tá? Se você multiplicar lá na sua calculadora, ó, depois de 4 anos, por 0,75, né, que você teve o desconto, elevado a 4, vezes os 40 mil, ó, você vai ter, na verdade, aqui 12 mil reais. Ou seja, o desconto foi menor, né, em relação lá ao primeiro que você tinha. Aqui no começo continua a mesma coisa. Depois vocês podem fazer isso para verificar.
Que nem esse daqui, ó, depois seria 40.000 vezes 0,75 ao quadrado, 22.500. Tá aqui 22.000, tá vendo? Você já está ganhando dinheiro. Depois, 40.000 vezes 0,75 elevado ao cubo. 16.000 aqui, ó. Tá vendo? É assim que funciona. Mas vamos... Vocês entenderam esse sistema aqui que eu acabei de fazer com vocês? Sim. Sim. Ou seja, qual que vocês acham que é o que o banco usa? Para te dar desconto, o banco vai usar o sistema de juros simples ou o sistema de juros composto? Simples. Bem-vindos ao mundo real. O banco usa esse tipo de desconto. Com carro, financiamento, né, entre pessoas assim direto, a gente usa realmente esse daqui. Agora, infelizmente, os bancos atualmente eles usam esse. Por que que os bancos usam isso? Por que que eles têm taxas, né, assim, gigantescas? Porque são eles que elegem os nossos políticos, né? E eles aprovam todas essas leis, isso é tudo legal. Né? Bem-vindos ao Brasil, é assim que funciona. Ou seja, o melhor dos mundos, nessa brincadeira aqui que eu fiz, vou até deixar aquilo ali dos 25%, que aí fica mais fácil para vocês lembrarem. O melhor dos mundos para o cliente, digamos assim, seria um certo, e o melhor para o banco seria outro. Né? Qual que seria o melhor para o cliente? O melhor seria que o desconto fosse racional e composto. Que não só sendo melhor, seria o justo, porque você pagaria em relação ao valor atual e você, na verdade, se você paga juros para o banco a juros compostos, o desconto também deveria ser um composto, tá certo? Esse que seria o justo, que é como funciona o sistema com carro, né? Com carro não perde em juros simples, senão teria um monte de carro aí valendo mais nada. E qual que vocês acham que é o melhor para o banco? Qual que seria a melhor situação para o banco aqui? Comercial e o simples. Comercial, que ele cobra o maior desconto possível, e o simples. Certo? Beleza? É isso. E agora a gente vai ver as formuletas, um monte aí sobre isso, tá? Vou passá-las para vocês. Pergunta, posso subir? Não, eu tenho que esperar um pouquinho, né? Deixa eu dar um tempinho para vocês terminarem de anotar tudo isso daí. Mas é legal, né? Como a comparação aqui, o uso de função exponencial e função simples, né? Função de primeiro grau aí, a gente usando aqui. Todo mundo entendeu essas ideias? Alguém quer que eu retome alguma coisa disso? Eu retomo. Se você não entendeu alguma parte, eu volto. Eu acho que deu pra entender bem sim, Vini. Então, legal. O resto é aplicar na fórmula, tá, gente? Aí tem várias, eu vou passar todas elas para vocês. Então, se preparem aí. Vamos lá, Professor, podem anotar. Oi, diga. o valor que está em verde seria o juro simples, né? Isso mesmo. Tá bom. E os Obrigada. valores que estão coloridos aí, composto. De nada. Sempre quando é reta, com coisas proporcionais, aí a gente chama de juros simples, tá? Quando são curvas, normalmente, aí você precisa de funções quadráticas. No caso aqui é exponencial, realmente. Era aquela proposta de 1 centavo, né? Eu fiz a proposta de 1 centavo para vocês em sala? Do estágio? Acho que eu fiz, não fiz? Você ia recebendo 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo. Aí no final do mês você tava milionário. Eu cheguei a fazer isso com vocês, gente? Agora não lembro, em sala. Não. Eu acho que não. Você fez um Eu não. negócio assim com a Benep, eu vi. Ah, mas não fiz com vocês? Nossa, depois eu faço para vocês entenderem bem o problema da função exponencial. Poxa vida, e eu já... deixa mais ou menos no gelo.
Vamos fingir que vocês não entenderam o que eu disse. Depois, com o tempo, vocês vão esquecer isso. Aí, nas próximas aulas, eu retomo e faço isso. Vocês vão entender. É bem legal. Aliás, se vocês aprenderam direito, né? Função logarítmica e a função exponencial, vocês já sabem o que acontece. Ou se você prestou um pouquinho atenção nos telejornais, não do Brasil, né? Dos outros, porque no Brasil eles estão escondendo os dados. Mas se vocês prestaram atenção no dos outros países, vocês já entenderam o que é a função exponencial, o problema dela. Mais um morrendo de Covid. Quando eu puder ir, vocês avisam, tá? Acho que já dá pra ir, professor. Opa, beleza. Vini, Você você tá tá mutado. mutado. Voltou. Quem vai mutou eu? Olha. Ou fui eu, não sei. Só tô respondendo aqui a menina. Ah, ele tá respondendo que o exercício pra menina aqui vale também pra turma deles, que eu deixei uma aula gravada. Tchu. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, porque eu acho que tanto do tempo, eu vou passar o principal. Os outros, eu vou colocar assim como exemplo, tá, para vocês. Depois eu faço de um ou outro, passo todas as fórmulas. Mas eu vou passar primeiro o principal, tá, gente? O pessoal só usa basicamente o dos bancos. Então, acho que esse é o que a gente precisa aprender a fazer as contas, concordam? Dos bancos. Cai em prova, em concurso, normalmente cai dos outros, mas eles sempre passam as fórmulas, tá, gente? Não precisa se preocupar. Então, que nem eu estou fazendo para vocês, que é o tipo das fórmulas e tal, então eles passam para vocês, tá? Fiquem sossegados enquanto é isso. Então vamos ao primeiro, né, tipo de desconto, o mais utilizado, que é o desconto comercial e simples. E é claro que nos exercícios eles falam, tá? Considerando tal. Se ele não fala nada no exercício, aí significa que o desconto é o comercial e simples.
tá certo? É sempre o dos banqueiros. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa aqui, deixa eu até olhar aqui. Apesar que esse dava para fazer na mão, tá? Até a demonstração. Não é tão difícil. Os mais chatinhos, por incrível que pareça, as fórmulas mais chatas são as do racional e composto. Que aí você tem que atualizar o valor, tal, fazer, aí a fórmula fica mais chatinha. Mas o do comercial simples dá, como é juros simples, é só aplicar a fórmula e isolar. Que você chega nessas coisas, tá? Mas vamos lá. Deixa eu puxar aqui, é que eu já tenho elas preparadinhas, bonitinhas, lindas e maravilhosas. Vocês também, tá? Na apostila, essas formas estão todas lá. Aliás, eu tô pegando de lá. Vamos lá para as contas. Comercial simples. Para o cálculo... Opa. Para o cálculo do desconto. Cálculo... Seria D, né? Porque eu só vou usar as letras, tá, gente? Como referência. Para o cálculo do desconto, qual é a formulinha que a gente usa? Vou subir mais a lousa, tá? Epa. Para o cálculo de D, esse daqui é bem simples, né? O desconto, na verdade, foi o jeito que vocês fizeram lá de cor, né? Você pega o valor que era, como é juros simples, é só pegar o valor nominal e subtrair do valor atual que você recebeu pelo desconto. Aí você tem o valor do quanto foi descontado. Essa é a forma. Que a gente já tinha feito lá em cima, tá? Vamos colocar agora os outros. Para ou, na verdade, tem duas, tá? Ou a gente pode calcular usando a taxa de juros, alguma coisa assim, tá? Então, o desconto, nesse caso do comercial, você pode fazer N vezes I vezes N. Só que aí tem um negócio aqui. N vezes a taxa de juros I, tá? Vezes o período. Só que o período, nos livros, eles até colocam com N. Eu boto T para vocês não confundirem. Aquele período de antecipação, tá? Beleza? Essa fórmula do desconto que eu escrevi em cima, isso é sempre válido. Mas a do juros simples, principal, é essa que tem aqui embaixo. Vamos lá, falta calcular o valor. Quais são as coisas? Valor atual para o cálculo de A. DA. Qual é a fórmula? A é igual N vezes... N aqui é o valor nominal, tá? Do futuro, lembra disso, lá na frente. Quanto que ele vale? 1 menos a taxa vezes o tempo. Tempo de descapitalização. Para quem tá achando feio essas formas, essas são as bonitinhas, tá? Vocês vão ver as outras, aí dá até vontade de chorar. Para o cálculo, o último aqui, qual é a única coisa que está faltando? De N, né? Para o cálculo do N, qual é a formulinha que a gente usa? N vai ser igual. Você pode usar até por aqui, às vezes, ó, gente, tá vendo? Esse cara, você passar ele dividindo. Ou esse que está multiplicando, é só passar dividindo. Então, LA é o valor atual sobre 1 menos IT. O menos ali da fórmula, tem umas coisas que dá para vocês pegarem. O menos é por conta do desconto, né, que você está fazendo. Se você fosse demonstrar isso. Mas quero usar já as simplificações. Tá aí. Todas as formuletas.
Acho que dá para todo mundo enxergar tudo, né? Eu vou fazer um exemplo. Esse aqui é o exemplo 2, né, da aula de hoje. Vou deixar vocês com um. Deixa eu pegar um. Eu tinha pegado um aqui, ó, na minha colinha. Um legal para fazer com vocês. Esse daqui. Você tem um título. Título de R$ 2.000 para receber daqui a 3 meses. Sabendo que ele foi calculado, sabendo que ele foi calculado com juros de... Aí, peraí que eu vou fazer lá embaixo. Vocês terminarem de anotar aí. Acho que eu posso só subir um pouquinho assim, né? Com juros de 10% ao mês. Isso aqui dá até pra fazer de cabeça. Faça o cálculo do desconto. Faça o cálculo do desconto de D e A. Ou seja, o cálculo do desconto do valor atual que você vai receber se você pegar esse título agora. Beleza? Terminei de anotar todas essas coisas, aí eu já resolvo dando exemplo para vocês. Isso daqui, gente, ó, esse que vocês estão fazendo agora é exatamente o que vocês vão usar no dia a dia, na prática. Vocês lembram que o da aula passada é o que vocês vão usar também. Tudo isso é prático. Né? Se você vai comprar uma moto lá das parcelas, você tem aquilo lá, pode usar aquela fórmula para você calcular o valor inicial lá, para ver se está tudo certo. Todas essas fórmulas é assim que vale, entendeu? Isso daqui é o desconto que você teria. Se você fosse receber um título nominal lá de R$ 2.000 e você precisou tirar 3 meses antes, né? Se os juros lá que está na caderneta lá é de 10%, você vai usar exatamente essas fórmulas para saber quanto que o banco vai descontar de você aí nesse caso e qual é o valor que você vai receber atualmente. Tá? Isso daqui é o que vai valer para a prática. Aliás, tudo que é a partir de agora, tudo utilizado demais aí no dia a dia. Beleza? E garantido por lei, né? Também essas coisas. Infelizmente, o do desconto é também. Quando eu puder ir, vocês avisam que aí eu vou resolver esses daí. Quem já for mais rapidinho, quem já copiou, aí já tenta fazer, tá?
Ó, gente, eu tô postando aí no chat para vocês já começarem os exercícios. Então, do 1 até o 12, que aí vai ter 12 descontos, tá? No livro tem todas as fórmulas. O mais importante é aprender o que que é cada coisa, que é só substituir na fórmula e resolver, tá bom? Vocês já podem começar a fazer. E os de série de pagamento não tem na apostila, só tem na outra do livro. Aí vocês pegam uma listinha separada e eu coloco para vocês fazerem. Beleza? São esses daí. Já pode começar lá, ó. Arrepiar. Todos esses. De série de pagamento aí ou eu vou fazer. Se eu não achar em algum canto, aí eu faço, tá? E aí, posso resolver? Pode. Pode? Todos aí? Vou pra cima, hein? Qual é a primeira coisa, gente, que a gente faz quando eu tô resolvendo esse tipo de exercício? Anota os dados. Isso. Parar a informação. Se você já fosse alunos meus de matemática, vocês iam falar assim: senta e chora, professor. Vamos lá. Os R$ 2.000 é o quê? R$ 2.000 é o quê? Valor lá da frente. FV? Perfeito. Só que, como eu estou no cenário de desconto, a gente chama de valor nominal, tá? Mas é o FV, tá certo? Isso daí. Exatamente o FV. Tanto é que tem gente que chama ele de valor de face. Pra vocês terem uma ideia. O N aqui, então, ele vale 2.000. Qual é a taxa de juros? Isso é fácil, né? 10% ali ao mês. Novamente, é mais fácil eu escrever 0,10, tá, gente? Para usar essa taxa de juros aqui, para resolver os problemas. E a outra coisa que eu tenho é o tempo T. Aqui eu estou chamando de T, né? O tempo que você vai antecipar aí. Quantos meses eu vou antecipar? 3, né, turminha? Então, o tempo aqui são 3 meses de antecipação. E você está querendo saber o D e o A. O que eu faço depois que eu fiz isso? Só aplicar nas fórmulas. D vai ser igual. Eu não vou usar essa porque eu não sei ainda o valor atual. Você não podia usar, tá? Tanto faz. Vou usar de baixo. N, que é 2.000, vezes I, que é 0,10, vezes o T, que é os 3. Como é juros simples, dava até para fazer isso de cabeça, para saber quanto que o banco ganhou em cima de você. O D era 10%, né? Então ele vai ganhar 200 em 3 meses, R$ 600. Teve alguém que fez de cabeça? Eu. Ah, bom. E o A, aí tem... Oi? Você também fez, Dani? Não. Fala no quanto fazer de cabeça. No quanto. Ó, 2.000 vezes 1 menos 0,10 vezes o T. E lembrando, né, isso daqui na calculadora, teve o pessoal... Nossa, agora eu lembrei de uma coisa. Eu acho que seria até interessante para vocês, tá, gente? O vídeo que eu gravei da sexta, eu fiz de novo das séries de pagamento, né? Com o pessoal lá de ADM. Eu acho que eu vou deixar para vocês, mas eu gostaria, para quem teve problema, lembra naquela fórmula grandona para chegar na resposta? Porque lá eles pediram para eu fazer uma coisa que eu acho que eu devia ter feito para vocês. Porque lembra que isso aqui a gente faz a conta direta, né? Começando aqui, ó, pelo 0,10 vezes 3, depois trocando o sinal, subtraindo 1 e no final multiplicando por 2.000. E eu deixei o passo a passo que eles pediram para mim fazer também na calculadora. Eu faço isso na HP12, mas eles pediram daqui e eu tinha esquecido de fazer isso com vocês. Eu só falei e deixei tipo por fazer. Não seria o vídeo inteiro, seria só os exercícios que eu resolvo com aquele, entendeu? Eu vou ver se eu, para vocês não perderem tempo, né, e caçando e vendo tudo, apesar que se eu falar para vocês, se eu postar e falar exatamente o tempo que tá, tranquilo. Vocês conseguem colocar lá do YouTube e ver. De boa? Se eu fazer isso, aí você consegue assistir, né? Você vê lá o tipo dos passo a passo, só da calculadora. Ou vocês acham mais fácil eu cortar realmente o vídeo e já deixar o pronto para vocês?
se der só o tempo, a gente consegue ver. Fica mais fácil também. Então, beleza. Então, eu vou passar o tempo lá, que aí eu acho que fica melhor para quem ficou mais ou menos assim lá com a série de pagamentos, tá? Mas vamos lá, ó. Então, como é que fica esse daqui, ó? Porque lá, ó, o passo que eu vou fazendo, aí vocês vão entender como é que eu fiz lá e eu, cabeçudo, eu devia ter feito com vocês. Aí eles pediram para o senhor ver lá, ó. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou digitar na calculadora, eu vou fazer os passos aqui da calculadora. É 0,10 vezes x3 e aperto o igual. Essa é a primeira coisa, aqui na científica. Então, quem quiser acompanhando aí comigo, 0,10 vezes 3, deu 0,3. Aí, você pode pegar depois, para pegar esse menos 1, ou você tem o mais ou menos na sua calculadora, ou qual que é o truque que eu faço? Vezes, abre parênteses, menos 1, igual. Quando eu faço isso, eu estou pegando exatamente essa parcela aqui, ó. Então, vezes, menos 1, pronto, dá menos 0,3 aí na calculadora. Quem está acompanhando. E aí, aqui eu preciso somar 1, né? Para completar o parênteses, ó. Aí eu somo 1. E digito de novo no igual. Mais 1. Aí deu 0,7. E por último, eu multiplico por 2.000. Melhor, não é? Para vocês acompanharem depois, ó, esse passo a passo da calculadora? Concordam? R$ 1.400 o valor atual deu. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Sim. Então, beleza. Terminem aí de anotar esse. Vejam se alguém tem dúvida, alguma questão. Depois a gente continua com os próximos. Todos entenderam aqui da calculadora? Vem que aqui volta alguma coisa. Ixi, tem a Ana aqui que estava mexendo. Ih, mandei o nome errado. Eliana. É Elaine. Coordenadora, né? E aí, crianças, tudo certo? Posso voltar a luzinha? Estão terminando. Enfim, Oi. você vai liberar hoje para a atividade para entregar aqui do 12? Não, a atividade eu vou liberar só depois. Ó, Paulo, presta atenção. A atividade é dessa semana, digamos assim. De vocês, o certo já seria eu liberar. Mas, gente, agora eu não preciso correr. Eu só tinha corrido aquela no POD 2, que eu fiz aquela atividade tampão, porque eu precisava mandar as notas. Mas agora eu não preciso correr. O que eu vou fazer? A de vocês, ó, eu até falo a data. Se você quer uma data para você saber quando que você vai ter que entregar, tá bom? Eu acho que é isso que você quer, né? Quer data. Então vamos lá. Ó, vocês provavelmente eu vou colocar para vocês entregarem, porque ainda vai ter a segunda aula da semana que vem, mas aí você já vai fazendo, que senão vai acumular.
Vocês vão entregar provavelmente para mim ou terça ou quarta, que eu vou marcar. Da outra semana ainda. Entenderam? Vai ser dia 16, 18, que eu vou colocar para vocês me entregarem os exercícios. Certo? Agora eu não preciso correr, entendeu? Para com vocês. Aí o segundo bimestre tá finalizado, tá lá no fundo. E aí eu tenho aqueles 20 dias, entendeu? Para eu lançar a chamada de vocês. Então, se vocês me entregando na terça, eu já corrijo, tal, pego no horário ali que eu tenho. Eu vou tentar colocar cada um num dia específico, que aí vocês entregam, eu fecho ali, né? E aí pronto, aí eu faço a chamada. Entendeu? Ah, quero fazer antes? Tudo bem, não tem problema. Eu vou liberar todas as tarefas sexta-feira. Sexta-feira eu libero todas as guias para vocês já começarem a entregar. Beleza? É isso. Mas veja, como também é para... Só que eu vou passar uns de séries de pagamentos ainda. Mas como é para... Você pode me entregar por WhatsApp? Se você está com muita pressa, já quer se livrar disso, me manda no WhatsApp que eu já dou um ok já. Entendeu? Já era. Na hora que abrir lá, você nem se preocupe que eu vou lançar. Tranquilo, crianças? Posso voltar, Luzinha? Pode, gente. Pode. Crianças. Então, beleza. Isso era tudo para a aula de hoje, gente. Careca ficou grande de novo. Parando a gravação.